continuar nossa aula de língua portuguesa. Vamos abrir, então, o LIP na página, deixa a professora ter certeza aqui, 49, página 49, para dar continuidade onde nós paramos na primeira videoaula, tá bom? Então, continuando, palavras de cá para lá, verbos no imperativo. Então, vamos ler aqui e depois aí a professora preparou uma apresentação para poder explicar o que são verbos e ainda mais, o que são verbos no imperativo. 1. Releia a advertência que aparece na receita. Se lembram dessa advertência? Atenção! Peça para um adulto que o ajude a fazer os bifinhos e que ele os frite para você. A. Qual das palavras a seguir indica uma ação? Então, vamos dar uma paradinha bem aqui nesse momento. E nós vamos agora ver essa apresentação aqui que eu preparei para a gente poder entender melhor o que são verbos, o que são essas ações que ele pergunta ali, né? Então, verbos. O que são verbos? Vocês já ouviram falar sobre verbos? Verbos são as palavras que indicam as ações, que indicam ações dentro de uma frase. Mas como assim ações, né, gente? Vocês devem estar pensando, ações? Que ações? Ações são as coisas que vocês fazem no dia a dia. São as ações que nós fazemos todos os dias. Por exemplo, acordar é uma ação. Fazer exercício, escovar os dentes, tomar banho, comer. Essas são algumas ações que nós realizamos no dia a dia. Tem mais? Muito mais. Abraçar, passar aspirador ou ajudar o papai e a mamãe nas tarefas de casa, tocar um instrumento, fazer uma receita, preparar uma receita é uma ação, montar no cavalo, montar a cavalo, dormir é uma ação, ler, apagar, soprar a velhinha, assoprar a velhinha é uma ação, pular, correr, dançar, né, morder, escrever, tudo isso são ações que nós realizamos. Essas ações aparecem dentro das frases. Por exemplo, algumas dessas ações, que são chamadas na língua portuguesa de verbos, não de ações, tá? Em língua portuguesa, as ações se chamam verbos. Algumas dessas ações podem indicar pedidos, por exemplo. Abra a porta, por favor. Qual é a ação dessa frase? É abra, abrir. Só que aqui está sendo usado no sentido de um pedido. Abra a porta, por favor. Por gentileza, arrume suas coisas quando sair. Arrumar ou arrume é uma ação, mas aqui ela indica um pedido para você arrumar suas coisas quando sair, por gentileza. Me empresta a borracha? É um pedido. Emprestar a borracha é um pedido. Apague a luz, por favor. A ação é apague, apagar, mas aqui ela indica um pedido. Normalmente, quando os verbos indicam pedido, eles vêm acompanhados das palavrinhas de gentileza. Por favor, por gentileza, obrigada, por favor, novamente, ok? E aqui uma imagem como se ele tivesse pedido um pedaço. Me dá um pedaço da maçã, por favor, né? Então, tem ações que indicam pedidos. Outros verbos, outras ações indicam ordens. Desça já daí. Desça é a ação, mas aqui ela está indicando uma ordem. Desça daí. Faça a sua lição. É outra ordem. Qual é a ação que indica a ordem? Faça, você vai fazer. Mas aqui, o fazer, o faça, indica uma ordem que você tem que cumprir. Guarde os seus brinquedos. A ação é guarde, né? O verbo é guarde, ele indica aqui uma ordem. Arrume o seu quarto agora. A ação ou o verbo arrume, arrumar, indicando uma ordem. Normalmente, ordens vêm com ponto de exclamação, tá? Para indicar que tem uma fala, uma entonação mais firme, né? Você não diz assim, faça a sua lição. A gente, quando dá uma ordem, a gente usa um tom mais firme. Faça a sua lição.
Arrume o seu quarto agora, tá? Então, por isso, ponto de exclamação. E aqui uma cena como se a mamãe estivesse dando uma ordem, né? Faça sua lição agora, arrume seu quarto. E o filho com essa carinha de que não gostou muito. E tem ainda outros verbos que indicam instrução ou orientação. Por exemplo, pinte os adjetivos nas frases. Normalmente, os enunciados das lições têm verbos que indicam uma instrução ou uma orientação. Pinte os adjetivos nas frases tem uma ação para você fazer aqui, tem um verbo. Qual é ele? Pinte, né? Essa é a ação que você vai fazer, você vai pintar. Mas é pintar qualquer coisa? Não, tem o resto da orientação. Pinte os adjetivos nas frases. Amasse até dar ponto. Tem um R a mais aqui, né? Amassar até dar ponto é uma instrução da receita. Se você não amassar até dar o ponto, não vai dar certo a receita. Faça bolinhas e frite. Então, a ação é fazer bolinhas e depois fritar. Então, isso é uma orientação, uma instrução. Complete as frases abaixo. Qual é o verbo? Complete, completar. Em que sentido ele está sendo usado aqui? No sentido de uma instrução, de uma orientação. O que você deve fazer? Completar as frases abaixo. E aí, normalmente, verbos indicando instrução ou orientação são muito utilizados por quem ensina, por exemplo, por professores. Os verbos que expressam um pedido, uma ordem ou uma instrução são chamados de imperativos. Então, verbos imperativos são ações que indicam ou expressam um pedido, ou uma ordem, ou uma instrução. E fim da apresentação. Obrigada, né? Então, vamos voltar para o LIP. E agora sim, nós vamos fazer os exercícios. Então, voltando aqui na página 49. No exercício 1, vamos esperar aqui o livro carregar. Isso. Qual das palavras da advertência indica uma ação? Ajude, adulto ou bifinhos? Né? Qual dessas três palavras é uma ação? Ajudar, de ajude, adulto ou bifinhos, né? Então, pensem bem qual delas é a única que pode indicar uma ação que nós podemos realizar. B. Pinte nessa advertência outras palavras que indicam ação. Então, dentro da advertência tem outras palavras que indicam ação que nós podemos fazer. Vejam, peça para um adulto que o ajude a fazer os bifinhos e que ele os frite para você. Então, pedir, ajudar, fazer, fritar são ações, ok? As palavras que indicam a ação são chamadas de verbos. 2. Leia um trecho de outra receita com mandioca. Bolinho de mandioca com queijo. Ingredientes: 1 kg de mandioca amarela, 50 gramas de manteiga derretida, 3 gemas, sal a gosto, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 200 gramas de queijo de Minas curado em cubos e óleo. Página 50. Agora, complete o modo de preparo com os verbos do quadro. Normalmente, os verbos, eles aparecem no modo de preparo da receita. Por quê? Para preparar a receita, você tem que fazer algumas ações ordenadas para a receita ser preparada e dar certo. Então, nós temos aqui 5 ações, 5 verbos. Escorra, descasque, amasse, frite e recheie. Aqui está o modo de preparo da receita. Então, vamos lá. 1. Tananã a mandioca e cozinhe na panela de pressão até que esteja bem macia. Qual será a ação? Qual será o verbo que cabe aqui nessa instrução? Escorra a mandioca, descasque a mandioca, amasse a mandioca, frite a mandioca ou recheie a mandioca? Para começar a fazer a receita, qual é a primeira coisa que tem que ser feita? Será com a mandioca, né? Ela tem uma casca. Então, para poder fazer a receita, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer com a casca da mandioca? Eu dei uma dica, hein?
E aí, em seguida, tananã, a água e amasse a mandioca até virar um purê. Então, nós vamos descascar a água, é impossível, né? Escorra a água, amasse a água, frite a água ou recheie a água. Que ação se faz com a água, né? 2. Junte a manteiga derretida e as gemas, misturando bem com uma colher de pau. Acrescente o sal a gosto. 3. Por fim, adicione aos poucos a farinha de trigo. Tananã até dar ponto. Qual é o ponto? Deixar de grudar nas mãos. O que você vai fazer até dar ponto? Escorrer, escorra, descasque, amasse, frite ou recheio. Normalmente, né? Amasse até dar ponto. 4. Molde a massa em bolinhos e escorra, descasque, amasse, frite ou recheie com cubos de queijo e em óleo quente até dourar. 5. Retire os bolinhos do óleo com uma espumadeira e coloque-os para escorrer sobre o papel toalha. Rendimento da receita, 6 porções. Tempo de preparo, 50 minutos. Dica: cada verbo que você for usando, você vai riscando para não se confundir, ok? Os verbos que expressam um pedido, uma ordem ou instrução, como as palavras que você acabou de escrever, são chamados de imperativos. Página 51. Leia a piada a seguir. Esta terra não dá nem mandioca. Um funcionário do Ministério da Agricultura foi fazer uma pesquisa num lugarejo perdido no meio do Brasil. Encontrou um camponês descansando na rede e começou sua pesquisa. Essa terra dá feijão? Feijão não, não dá, não senhor. Dá milho? Ah, que eu saiba, não. Então dá cana? Cana? Mas imagine, cana não dá, não. E mandioca? Mas de jeito algum. Não dá nem mandioca? Quer dizer então que não adianta mesmo plantar nada nela? Plantar? Bom, se plantar, aí a coisa é diferente. Então ele entendeu, né? Ele perguntou: a terra dá feijão, dá milho? Não, né, gente? Dar assim não dá. Ele entendeu ao pé da letra aqui, né? A pergunta era se a terra, se nessa terra brota, nasce feijão, milho, mandioca, mas ele não entendeu assim. Só quando o moço disse plantar é que ele entendeu a pergunta, uma piada, né? A. Grife os verbos que aparecem no texto. Tem vários verbos, várias ações. Então, vocês vão olhando frase a frase e grifando. Por exemplo, um funcionário do Ministério da Agricultura foi fazer uma pesquisa num lugarejo perdido no meio do Brasil. Qual é a ação aqui, né? Ele foi fazer uma pesquisa. Encontrou um camponês descansando na rede. Então, encontrou é uma ação, encontrar. E começou sua pesquisa, outra ação, começar. E assim por diante, tá? Então, grifem. B. Releia esta fala. Essa terra dá feijão e a palavra dá está em negrito destacada. Substitua o verbo destacado por outro, sem alterar o sentido da frase. Então, essa terra dá feijão. Por qual outra palavra vocês podem substituir o verbo dá sem alterar o sentido da frase? Pensem, né? Nós estamos falando de uma plantação. Então, nessa terra, o que pode substituir, né? 4. Você acha que a piada funcionaria se tivesse sido usado outro verbo no lugar do verbo dar? Provavelmente não, porque se ele estivesse perguntando aqui, essa terra nasce feijão? Ele entenderia o que o entrevistador quis dizer. A graça, a piada aqui é que o camponês levou ao pé da letra, né? Ela não dá nada para ninguém, a terra, né? Ela só vai oferecer se a gente plantar, ok? Então, por hoje, nós encerramos a videoaula de língua portuguesa e nos encontramos na nossa aula online. E eu espero vocês lá, então. Um beijo, crianças, fiquem com Deus e até a nossa aula online.